Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Mais um plantão de notícias, mais um plantão tricolor. Eu, Miguel Clemente, apresento mais um vídeo aqui do canal para vocês. Hoje trazendo algumas atualizações do Fluminense. John Arias e Mário Bittencourt amanhã, no sábado, apresentarão uma coletiva, uma entrevista coletiva para os repórteres, jornalistas, enfim, influenciadores que são credenciados lá no CT Carlos Castilho, Um último momento de interação do John Arias com o Fluminense, pelo menos nessa sua primeira passagem, Também temos notícias sobre bastidores, como está sendo a visão da temporada, qual é a visão do Renato, qual é a visão do Mário Bittencourt, a visão dos jogadores para esse 2025, nessa sequência de temporada pós-Copa do Mundo de Clubes. E também temos uma análise sobre posições, contratações que o Fluminense precisa para essa temporada e também pensando mais um pouco a longo prazo, Porque o Tricolor tem carências no elenco, não tem um orçamento gigantesco como o do Flamengo, como o do Palmeiras e até de alguns outros times SAF aí do Brasil. Então o Fluminense precisa se alertar, precisa contratar para ter um elenco forte para essa temporada mesmo e também já visando os próximos anos, Então vamos logo pro vídeo. Vamos começar falando da coletiva de Arias e Mário Bittencourt, mas antes eu peço para você deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que é apaixonada pelo Fluminense e quer ficar muito atualizada sobre o nosso tricolor. A informação é a seguinte: amanhã no CT Carlos Castilho, o presidente Mário Bittencourt e o atacante John Arias vão prestar uma entrevista coletiva às 11 da manhã. Lógico, tem aquele atraso, pode ser meio-dia, 1h, pode ter aquelas alterações de horário, mas a primeira notícia era de uma entrevista coletiva às 11 da manhã, lá na Barra da Tijuca, onde fica localizado o CT do Fluminense. Vai ser ali um momento de última interação do torcedor, dos jornalistas, do Fluminense com o atacante John Arias. John Arias chegou ao clube em 2021, fez muita história, chegou em 21 ali meio cabisbaixo, meio ainda se adaptando ao futebol brasileiro, ainda não se soltando. Em 22 começou a se soltar ali com o Abel Braga, com o Diniz encontrou o seu auge, jogando muita bola, sendo craque do time em 22, 23, 24, 25. Em 22 e 23 ele dividia o protagonismo, mas nessas últimas duas temporadas ele era o cara, a espinha dorsal, a coluna vertebral do Fluminense era o John Arias. Vai ser muito difícil, a gente seguir sem ele. Lógico, jogadores passam, o Fluminense continua. Perdemos já tantos ídolos, tantos craques e o Fluminense continuou sendo um time muito campeão, como sempre foi desde 1906, desde o primeiro do campeonato, primeiro torneio que o Fluminense disputou, foi campeão. Então vamos seguir sendo um timaço, um gigante que nós somos, mas que vai ser difícil ainda mais para essa sequência de temporada sem o John Arias, vai ser. Então amanhã tem coletivo, o último momento ali de John Arias como jogador do Fluminense. Tá falando um pouco de bastidores, da diretoria, do Renato, dos jogadores para a temporada, e é de título. É isso mesmo, no bastidores do Fluminense é passado uma imagem, um sangue, de campeão, de um time que vai se sagrar campeão nessa temporada. É uma tarefa difícil, o Fluminense não tem mais aquele elenco glorioso como era o de 23, que também não era aquele super elenco, tudo bem. Todos os jogadores ali que jogaram a temporada de 23 fizeram uma ótima temporada, tanto que o Fluminense sagrou campeão da Libertadores em 23, campeão da Recopa em 24, mas não é mais aquele timaço. Mesmo tendo feito história no Mundial de Clubes, na Copa, no Mundo, é um elenco com muitas carências e agora com a saída do Arias fica com uma carência ainda maior no meio e na ponta, mas daqui a pouco a gente fala disso, que vai ter uma análise somente dos jogadores e das contratações a serem feitas. Enfim, é uma visão de bastidores de um time que quer ser campeão, de um time que quer voltar a levantar taças, após um 2024 inteiro praticamente de sofrimento, Foi campeão da Recopa no início do ano, mas depois foi só sofrimento, e essa temporada de 2025 até agora o Fluminense não levantou nenhum título. Então é uma imagem de um time que quer voltar a vencer, ainda mais que é o ano eleitoral. O Mário quer botar mais um troféu para conta dele, como presidente. Então ele passa essa visão. O Renato tem aquela gana de ser campeão, porque o Renato é um jogador, um jogador vitorioso, é um técnico vitorioso. Então é óbvio que o Renato quer mais, e esses jogadores também. Antes de falar da sequência da temporada, do que a diretoria e os jogadores precisam para ser campeões, o Renato também, como treinador da equipe, eu peço para você deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão
e nem aqui do Vibração Tricolor. O canal tá voltando, vai voltar com tudo, vai voltar pra ficar. Também compartilha o vídeo aí pra aquela pessoa que você sabe que é apaixonada pelo Fluminense, dá aquela moral se inscrevendo. Pô, fala, caraca, o moleque tá dando a vida ali, vamos ver se esse projeto vai dar certo, vamos acompanhar, ele informa bem, ele traz história, informação, análise. Então manda para aquela pessoa que quer ficar muito bem informada e me dá aquela moral também deixando o like, porque o vídeo chega em mais pessoas e mais pessoas vão ficar muito bem informadas sobre o Fluminense. Agora falando mais um pouco de análise da temporada, né, de como o Fluminense, a diretoria e o Renato Gaúcho tem que se preparar para esse ano de 2025 se realmente querem ser campeões e para as próximas temporadas, principalmente 2026, né, porque tem jogadores aí chegando numa faixa de idade muito perigosa que eles normalmente começam a se aposentar. Então vou botar o campinho aqui na tela, ó. Como goleiro temos Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Fábio é um extra classe, um dos maiores goleiros da história do futebol, isso mesmo, da história do futebol. É o goleiro menos vazado da história. Como assim, Miguel? É o jogador que mais tem partidas sem tomar gol, é isso mesmo. O Fábio é o goleiro que mais tem partidas sem tomar gol. Também temos reservas como Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Vitor Eudes é aquele goleiro reserva que normalmente nunca é acionado, mas que quando é acionado não faz nada de espetacular e também não prejudica. Então é um reserva. O Vitor Eudes é um reserva eterno ali do Fluminense. Então não dá para contar com ele para ser titular quando o Fábio se aposentar. O Fábio já está com 44 anos. Faz 45 ainda em 2025 e renovou o contrato até o final de 26, onde ele vai fazer 46 anos. É uma situação muito complicada para o Fluminense arrumar um goleiro no nível dele, e quanto mais demorar para ir atrás do mercado, mais vai se ferrar em caixa, pagando, né, para trazer um goleiro nesse nível. O Fluminense tem que se atentar, já falei isso no início do ano, quando estava tendo a janela ali para trazer um goleiro. Agora estou falando de novo, é um alerta para a diretoria do Fluminense. Tem o Marcelo Pitaluga, que é um moleque da base, surgiu como um goleiro muito promissor, mas quando foi para o Liverpool muito novo, foi emprestado para alguns times lá da Europa, não apresentou um bom futebol, não apresentou segurança, não apresentou um bom nível, tanto que ele retorna para o Fluminense. O Liverpool logicamente ficou com uma boa parcela do jogador, mas é uma promessa ali que já está fazendo 23 anos, eu acho. Começa a ficar mais apertado, pode se tornar um Vitor Eudes da vida, né? Ser reserva eterno do Fluminense se ele quiser, mas eu acho muito difícil ele deslanchar e voltar a ser aquele goleiraço que ele era da base. Nas laterais, eu acho que são as posições mais seguras do Fluminense, que temos Samuel Xavier e Guga na direita, René e Fuentes na esquerda. Samuel Xavier, alto nível desde que chegou em 2021. Guga também, quando precisou ser titular, apresentou um bom futebol, lógico, não no nível de Samuel, por isso que eu acho que até hoje ele não foi titular por um grande período no Fluminense. Porque o Samuel tá numa decaída, tá numa fase ali mais mediana pro copo cheio, copo vazio, ele tava mais pro copo vazio. O Guga tinha uma chance, um jogo bom, outro jogo bom, fazia 3 ruins, o Samuel pegava a vaga. É a mesma coisa toda a temporada desde que o Guga chegou, né, em 23. Então eu acho que o Samuel é titular, o Guga é um bom reserva, mas é isso. Na lateral esquerda temos o René, que chegou muito bem, fazendo uma ótima temporada, fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, para mim é titular. E temos o Fuentes, que é um bom reserva, para mim entra na mesma coisa do Guga. É um bom reserva, às vezes quando é acionado como titular vai bem, normalmente quando entra na segunda etapa vai bem também. Então são posições que temos titular e temos um bom reserva. Eu acho que nas laterais estamos bem servidos. Agora, indo para a zaga, temos uma situação um pouco mais complexa, vamos dizer assim, porque temos Thiago Silva, que dispensa comentários, Ignacio e Freitas. Freitas, que desde que chegou estava indo bem, um pouco de insegurança no começo, mas agora já está só bem, tem suas limitações, não é aquele zagueirão, lógico, faz boas partidas, é um bom jogador, mas tem seus problemas. E o Ignacio, que foi contratado no meio do ano passado, mas só chegou agora no Mundial, né? Porque jogou muito bem na Copa do Mundo de Clubes, apresentou um bom futebol e ganhamos um zagueiro para a temporada. Temos eles 3, mas se um se machucar, ferrou. Aí temos o Thiago Santos e o Manuel. O Thiago Santos, o Renato conta com ele, vem jogando mais de volante do que de zagueiro, mas é o nosso zagueiro, é o nosso terceiro reserva, segundo reserva. Mas o Manuel, bom tá ele de vermelho aí na zaga, porque o Manuel, eu gosto muito do Manuel, é um ótimo jogador,
sempre foi profissional desde que chegou aqui no Fluminense em 22. Tudo bem que em 23 ele teve problema com doping, mas foi um doping acidental. Mas não tem mais nível de Fluminense desde a temporada passada, porque em 22 ele faz uma temporada absurda, em 23 pega no doping, em 24 volta, mas já não é mais pra ser, tá ligado? Renovou agora pra 25, mas por uma carência do Fluminense de ter um zagueiro reserva mesmo, que vai ser o reserva do reserva, mas eu acho que o Manuel, a gente não conta tanto com ele. Lógico, se precisar ser acionado, vai ser acionado e aí vai pro aleluia. Ou ele vai bem, vai segurar ali a responsa, ou ele vai mal e vai entregar a paçoca. Mas é isso, né? Precisamos de um zagueiro, principalmente para a próxima temporada. Lógico, tínhamos que nos atentar para essa, mas procurar ir ao mercado agora procurando um zagueiro, eu acho que o Fluminense ou vai gastar muita grana ou não vai arrumar ninguém. Partindo agora para a volância, temos Bernal, Otávio, Hércules, Martinelli e Nonato. Martinelli, desde que subiu em 2020, foi bem nas temporadas 20, 23, 24 e 25. 22 e 21 ele foi mais apagado, foi um jogador importante, mas mais apagado. Ele é um jogador muito importante nessa temporada, é um moleque de Xerém, é ídolo. Eu considero o Martinelli ídolo do Fluminense, assim como o André, que é outro volante ali que subiu da base na mesma geração até que Martinelli, né? Eles eram uma dupla de volante na base. Então, pra mim, a gente conta com o Martinelli, é pra ser titular e é isso aí. O Nonato também vem muito bem, o Fluminense deve exercer a opção de compra, porque o Nonato está emprestado do Santos para o Fluminense. Então o Fluminense deve exercer essa opção de compra pelo Nonato e a gente conta com ele para a temporada. Hércules chegou com uma pompa, demorou para se adaptar, se adaptou, tá jogando muito bem, também é para ser titular, um jogadoraço, promessa ainda do Fluminense, pode ficar aí por um bom tempo de sua carreira aqui no Tricolor, então é um jogador muito bom que a gente conta para a temporada. Agora entrando em Bernal e Otávio. Bernal vem do futebol uruguaio, que é baixíssimo nível, para vocês terem noção. Só tem Peñarol e Nacional, que estão horríveis, desde a última década aí, vamos dizer assim. E o resto é campeonato carioca, sem exagero nenhum. Se botar o Volta Redonda para jogar com o terceiro melhor time do Uruguai, o Volta Redonda vai ganhar, entendeu? Então, ele vem do futebol muito abaixo do ano passado, foi importante ali desde que chegou, mas é uma situação difícil, vamos ter que contar com o Bernal ali, né? Que vem se adaptando, jogou bem ali a Copa do Mundo de Clubes na maioria dos jogos, então é um jogador que a gente conta. Agora o Otávio se lesionou logo no início da chegada no Fluminense, jogou poucos jogos, tem uma lesão muito séria, só deve voltar lá para dezembro, então a gente nem conta com ele para essa temporada, mas é um jogador que fez boas partidas ali e desde que chegou no Fluminense, das poucas 5 partidas que ele jogou. Observação: o Fluminense para mim tem que buscar um novo volante para a próxima temporada. E se algum desses aqui sair, porque para mim 5 volantes é o essencial, tá ligado? Agora vamos passar para o meio de campo mais para frente, ó. Vou mudar aqui o campinho, ó. Viu que mudou? Ó, temos Paulo Henrique Ganso, que para mim não contamos com ele para a temporada, porque teve um problema no coração, atrasou em muito a pré-temporada do jogador, então para mim contar com o Ganso para título esse ano é pedir para não ganhar. Eu falei do Ganso. O Lima é aquilo, né? Um operário da bola, em 23 foi bem, em 24 foi bem e em 25 tá mal, mas pode ser que ele se recupere na temporada, eu acho complicado, mas é aquele reserva ali útil, né? Um reserva útil que entra, às vezes joga muito bem, às vezes faz o básico, então eu acho que dá para contar com o Lima, mas não como para ser titular, né? Não um jogador titular. O Isaac, também eu acho que a gente não conta tanto com ele, porque é um moleque da base, super nível altíssimo, exagerando bastante, para um sub-20, porque ele está entrando no sub-20 agora, ele fez 18 anos. Então, é um jogador muito jovem, é um jogador muito novo, que ele tem que se adaptar bem ali ao profissional para conseguir performar bem ali, ainda mais no meio de campo. E o Lescano é a mesma coisa do Bernal, só que é um Bernal que não se adaptou, tá ligado? Ele jogava no Paraguai, era destaque do Libertad, que é um dos maiores times de Assunção, mas sem condições nenhuma de jogo, jogou apenas 3, 4 partidas, jogou no Carioca, nível abaixo total, né, do resto do time, mesmo jogando no Campeonato Carioca. Então eu acho que o Lescano a gente também não conta para essa temporada. Lógico, tem que jogar alguns jogos, mesmo como reserva,
para ir se adaptando, mas sem condições nenhuma de ser titular. O Fluminense precisa de um meio-campo. Foi alertado a diretoria várias vezes por grandes veículos e até por pequenos veículos, como eu também avisei, que o Fluminense, mesmo com o Ganso podendo se recuperar para a temporada, tinha que ir em busca de um meio-campo. O Alan Patrick estava livre, ainda não tinha renovado com o Internacional. Era uma opção, é um bom jogador. O Fluminense não tem um meio-campista, então vai ser difícil criar sem um meio-campo ali bem e buscar um agora precisando, vai gastar muita grana. Agora indo para as pontas, eu separei em dois lados, os dribladores e os velocistas. Os dribladores do X1 são Soteldo, Keno e Paulo Baia. Paulo Baia é jogador reserva para um jogo aleatório da vida. Fluminense e Goiás, lá em Goiânia. Fluminense está ganhando de 2-1. Bota o Paulo Baia. Fluminense está metendo 4-0 no Mirassol em casa. Bota o Paulo Baia. Mas aí, Fluminense e Flamengo, valendo a liderança do campeonato, você vai botar o Paulo Baia? Fluminense e Palmeiras no Allianz Parque, você vai botar o Paulo Baia? Não dá, né? Não tem nível para isso. Então, descartamos, né? Keno, jogadoraço, habilidosaço, mas não tem mais aquele nível de futebol de 2023. Tá muito abaixo, mais abaixo ainda do que foi em 2024. Então é aquele jogador do aleluia. Agora, partindo para outra ponta, eu vou falar do Serna. A Serna chegou no meio do ano passado, um valor ali mediano, né, para os cofres do Fluminense. É aquele jogador do aleluia, que ou vai jogar muito bem ou vai jogar muito mal, corre, faz boas jogadas, está indo bem essa temporada, não é um mau jogador, mas não dá para contar com ele para ser o... Porra, ele é o nosso ponta do título da Sul-Americana, ele é o nosso ponta do título do Brasileirão, ele é o nosso ponta do título da Copa do Brasil, não tá. Agora Riquelme. É a mesma coisa do Isaac, só que se destacou em alguns jogos, mas era de Campeonato Carioca. Então, é aquilo. Tá precisando, o Fluminense tá perdendo, 2-1, precisando do empate. Vai, olha pro banco, o Renato vê quem? O Riquelme. Vai, moleque, brilha. E vai que o moleque brilha. Mas é contar com a sorte, é contar com o despontamento de um jogador muito jovem e que ainda não está tão preparado para um futebol profissional. Então, é difícil, novamente, ter que contar com um jogador desse nível, como é o moleque da base e o Riquelme. Agora falando de Canóbio e Soteldo, o Fluminense abriu os cofres, fez uma das maiores contratações da sua história no Canóbio, a mesma coisa para o Soteldo, e são dois jogadores medianos, que não tem nível para ser aquele caraca titular absoluto, mesmo concorrendo com esses jogadores que eu te falei, porque o Canóbio era para ser titular, mas está jogando, está desempenhando. O Soteldo era para ser titular, jogando muita bola, está desempenhando. Por mais que tenha feito só 2 partidas, a gente não vê vislumbre nenhum de bola no Soteldo. O Fluminense fez contratações erradas. Para mim, não tem que contratar nas pontas, por mais que tenha muito déficit de qualidade, de criatividade, de tudo nas pontas. Eu acho que o Fluminense já gastou o que tinha que gastar nessas posições e precisa de um centroavante, que eu vou entrar agora falando. Germancano, ídolo máximo. Caramba, não tenho palavras para falar o que o Germancano representa pro Fluminense. Tá aqui, ó, tem autógrafo do Cano nessa camisa, tem autógrafo do Cano nessa camisa, tem aqui, ó, uma coleção de copos, ó, só do Germancano, tem uma porrada de copo aqui do Cano, do Fred. É um ídolo do caramba, mas não tá com nível para ser titular do Fluminense, e para mim é um reserva que pode entrar fazendo uma bagunça, fazendo um gol ali no aleluia, porque o Cano é um ótimo jogador, mas esse ano voltou até que bem ali no começo do ano, fazendo alguns golzinhos, só que teve a lesão no joelho e voltou sem ritmo nenhum, por mais que tenha feito um gol no Mundial, né, na Inter de Milão. Pra mim é sem ritmo nenhum, não dá pra ser titular nessa temporada de 25. Coisa não, o Everaldo não chega nem aos pés do Germancano no Fluminense, óbvio. O Germancano construiu uma história aqui, mas o Everaldo é um bom jogador, já foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, já foi artilheiro de outras ligas que ele disputou, mas tá sem nível, tá muito mal, tá sem confiança. Se ele melhorar, dá pra ser titular ali no lugar do Germancano, porque não tá bem nessa temporada, mas o Everaldo ainda não demonstrou o que veio no Fluminense. Se o que ele demonstrou que veio foi essas partidas até agora no ano, é pra ser reserva do Germancano, tá ligado? E agora a gente conta com a volta do John Kennedy, né, que tá aí com o número 99, porque a gente não sabe a camisa ainda que ele escolheu.
Se ele vier querendo jogar bola mesmo, é para ser titular, vai pegar a camisa 9 e vai meter gol. Mas não dá para contar com um jogador que jogou fora a oportunidade em 21, em 22, em próprio 23, em 24. Não dá para contar 100% com o John Kennedy. Então, é buscar um centroavante, é buscar um camisa 9 ali, dizendo assim, né? É buscar um centroavante porque Cano tá mal, Everaldo não demonstrou o que veio e John Kennedy é o aleluia. Então, essas são as situações do elenco. Goleiro não precisa, laterais, errei. Goleiro precisa, visando, né, uma aposentadoria do Fábio. Laterais, realmente, aí não precisa. Zagueiro, seria bom contar com mais um, mas eu acredito que a diretoria não vai atrás e nem tem a cacife, né, para voltar, para contratar algum jogador. Meio de campo, volantes, né, para mim não precisa. Meio campistas, precisa e muito de um jogador criativo ali. Pontas, já gastou muita grana nessas posições. E centroavante, é contar que um desses três vai jogar bola pro resto da temporada, porque eu também acho muito difícil da temporada, quer dizer, da diretoria e buscar um jogador para essa temporada. Então é isso, galera. Muito obrigado aqui pela audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo, por estar apoiando aqui o canal em sua volta. Peço mais uma vez para você deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que quer ficar bem informada sobre o Fluminense. E é isso, galera. Muito obrigado. Vamos esperar um Fluminense campeão, um Fluminense de títulos nessa temporada de 2025. E é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou e faz o L aí!